Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje nós temos aqui mais um podcast, né? Falando sobre inclusão. Hoje nós estamos aqui com uma empresa muito legal que eu vou deixar a nossa convidada falar, né? E então, Denise, olha, quero desde já agradecer muito a sua presença, o tempo que você reservou para estar aqui com a gente. Antes de passar a palavra aqui para Denise, vou fazer uma breve descrição minha. Então, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho cabelo meio raspado aqui, sou careca, estou usando um fone de ouvido e estou com uma camiseta polo com um fundo de tela aqui meio desfocado, né? Então, Denise, mais uma vez, muito obrigado, viu? Quero que você fique muito à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho de você, né? E também para falar da empresa hoje convidada, né? E de todo o trabalho que vocês vêm fazendo. Fiquem à vontade, fica à vontade aí para falar da Camis. Obrigada, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando nesse podcast. É uma honra para mim ser convidada para falar desse tema que enche tanto o meu coração. Eu, bom, como eu disse, meu nome é Denise Borges, eu sou uma mulher branca, na casa dos 40 anos, eu tenho os cabelos castanhos na altura do ombro e eu estou vestindo um paletó negro, preto, e eu estou também num fundo mais ou menos desfocado, que deveria ser uma biblioteca atrás de mim, e eu uso óculos. Eu sou líder de diversidade, equidade, inclusão e cultura para Cummins. O meu escopo de trabalho é a América Latina. Isso significa que as nossas unidades, desde o México até a Argentina, são, né, a gente desenvolve junto estratégias para assegurar que o nosso ambiente seja diverso, equitativo e inclusivo para todas as pessoas dentro do que a Cummins tem como valor. Né? Para Cummins, diversidade, equidade e inclusão são valores em que nós vivemos já há muitos, muitos anos. A Cummins é uma empresa norte-americana que tem atuação em diferentes mercados. Então, nós fazemos, e vamos falar de uma forma bastante simples, nós fazemos motores para caminhão, na verdade eles têm diversas aplicações, diversos tamanhos, mas nós fazemos motores, nós fazemos geradores, componentes para esses motores e esses geradores, além de, enfim, né, alguns produtos muito específicos para outros clientes. Então, a gente tem uma rede de distribuidores em toda a América Latina e então a nossa presença, na verdade, ela é global. Na América Latina nós estamos em diversos países, mas nossa presença é global. Como referência, nós temos mais de 70 mil colaboradores ao redor do mundo. E como eu disse antes, diversidade, equidade e inclusão é um dos valores que a gente vive e a gente entende qual que é a necessidade, qual é o contexto de cada localidade onde nós temos funcionários e funcionárias. E você sabe que hoje, Denise, a gente vem falando muito sobre diversidade de um modo geral, né? Tanto que essa frase diversidade dentro da diversidade, ela também vem se tornando cada vez mais comum, porque a diversidade, ela é bastante plural. No caso das pessoas com deficiência, nós temos vários tipos de deficiência e nós temos também vários graus, vários níveis de deficiência. E ainda que nós tenhamos várias pessoas com a mesma deficiência, com o mesmo grau, o mesmo nível de deficiência, nós temos ali várias pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com formações diferentes, com históricos profissionais diferentes, né? Então, eu acredito que você, na posição que ocupa, dentro de uma empresa tão grande, que tem todo esse pano de fundo e essa preocupação legítima e efetiva com a diversidade, também se depare com essa diversidade no seu dia a dia aí com vocês, né, Denise?
Sem dúvida, Renato, esse é um bom ponto. Em muitas das conversas que nós temos com as lideranças, num trabalho de educação, até, né, sobre a pluralidade ah, dos nossos funcionários, a pluralidade dentro da diversidade, como você colocou, um dos pontos que a gente diz olhe para a pessoa como um todo, não olhe para um diagnóstico, não olhe para um documento, considere que essa pessoa pode ter necessidades específicas, que é a sua responsabilidade como líder entender. Mas normalmente o que eu digo você pode ter 5 currículos na sua frente e todos eles tenham um diagnóstico de, enfim, deficiência, a gente pode colocar deficiência auditiva, que é uma deficiência que a gente tem aprendido, com a qual a gente tem aprendido bastante. Então eu digo, uma pessoa com deficiência auditiva, ela pode ser oralizada ou não, ela pode se comunicar em libras ou não, é, não o que está escrito no papel não descreve completamente a pessoa. Cada pessoa tem preferências, inclusive, né? Personalidades diferentes, como você dizia. Eu acho que a parte mais bonita da diversidade é quando a gente consegue tocar o coração de alguém e ela consegue tirar esse viés de, ai, é uma pessoa com deficiência, isso vai me custar muito, isso é muito difícil, eu tenho medo, eu não consigo fazer, eu não consigo falar. E aí, quando eles tiram essa mentalidade e dizem, ok, deixa eu entender quem é a pessoa que está na minha frente, né? Deixa eu entender o que que essa pessoa precisa e o que eu, como líder, posso fazer para essa pessoa. Eu acho que esse é o momento mais mágico quando a gente entende que a inclusão de fato aconteceu. E eu percebo na sua fala, eu fico muito feliz quando nós temos aqui convidados e convidadas com uma fala parecida. Eu percebo uma maturidade nesse processo de inclusão, porque uma das coisas que nós temos aqui no nosso cotidiano, na nossa fala, é exatamente sobre a importância da gente entender as pessoas na sua totalidade. Porque esta ou aquela deficiência, ela não resume a pessoa, né? A deficiência não resume e nem define a pessoa. Então, um bom líder, um bom gestor, uma boa gestora, tem por preocupação esse olhar, que é um olhar mais afiado, mais afinado, né? Para aquele colaborador, para aquele candidato, candidata, que, tendo a característica da deficiência, evidente que talvez ali precise de uma ou outra adaptação, e se isso for solicitado, legal a gente olhar se é possível, né? Mas que isso não é o que vai guiar a gente. A gente vai olhar esse candidato ou candidata e uma vez contratado, contratada e tendo todas ali as condições para trabalhar, não tem desculpa, né? A pessoa também precisa performar bem, também precisa atingir metas, também precisa ter o perfil profissional que a empresa espera e precisa de todo mundo, né? Porque isso é inclusão de fato, né, Denise? Exato. E, Renato, se você me permite, eu gostaria de aplicar um exemplo prático é, de um processo que nós estamos ainda amadurecendo, mas que nós entendemos, nós descobrimos através de um piloto que tem dado bons resultados. Se você me permitir, eu gostaria de compartilhar essa boa prática. Claro, fica super à vontade, o tempo é todo seu. Obrigada. Nós identificamos que existiam, bom, primeiro, na Camis existe uma cultura muito forte de liderança, né? A gente costuma dizer que quem cuida das pessoas é o líder. Isso não é uma responsabilidade do RH. O RH define processos e coloca à disposição da liderança recursos para cuidar bem das pessoas. Mas cuidar das pessoas é uma responsabilidade da liderança. Então, com essa mentalidade, o que a gente entendeu foi que nem todos os líderes, fossem homens ou mulheres, pessoas com ou sem deficiência, em posições de liderança, nem todos tinham a informação, as ferramentas. Vamos imaginar uma caixinha de ferramentas, né? Que eles precisam para fazer o trabalho deles. Eles não tinham, né? E tinha bastante medo. E isso eu vejo em diversas organizações das quais eu já, enfim, já trabalhei, né, no meu tempo antes da Cummins. Isso eu estou falando de quase 10 anos atrás.
Isso não muda muito de 10 anos para cá, isso infelizmente ainda não mudou. Então, tem muito medo. Então, eu já ouvi de diferentes gestores em diferentes organizações. Nossa, mas como é que eu falo com essa pessoa? Mas como é que eu dou feedback para essa pessoa? Mas e se eu precisar demitir essa pessoa? Não sei. Eu digo, bom, você pode falar com ela como qualquer outra, como você fala com qualquer outra pessoa. Ai, não, mas Denise, ela tem deficiência. Sim, ok, que bom que você sabe, né? E o que que você vai fazer a respeito? Eles não sabem o que fazer. E não existe julgamento nesse sentido. Existe apoio e existe abrir a caixinha de ferramentas e dizer, olha só, vamos utilizar junto. Deixa eu te dar aqui alguns recursos para você utilizar. E um desses foi fazer um processo de mapeamento do ingresso dessas pessoas, da entrada dessas pessoas na organização. Então, eu trabalho muito com a equipe de recrutamento e seleção, e nós treinamos recrutadores, conscientizamos recrutadores sobre como abordar o tema das necessidades das pessoas, necessidades por ajustes razoáveis, não tratar a deficiência, senão tratar as necessidades das pessoas, e trazer essa informação para o líder. Então, a área de recrutamento e seleção, a área de serviços médicos, né, perdão, sim, ambulatório, perdão, o médico do trabalho, a parte de HSE, né, de saúde e segurança, de segurança do trabalho. Então, o que a gente faz nós temos um comitê multidisciplinário, em que a gente traz todas essas áreas e o líder, e é como se a gente colocasse a pessoa, o candidato, a candidata com deficiência no centro de uma sala. A gente não faz isso literalmente, mas né, virtualmente é o que a gente faz. E a gente olha para a pessoa na totalidade. E a gente pergunta assim, ok, o que essa pessoa precisou durante o processo de recrutamento? Quais foram as necessidades que ela trouxe? Né? Quando a gente fala de HSE, a gente tem 3 conceitos muito simples que a gente precisa, muito básicos, e a gente não se move deles jamais. Um é como a gente garante a segurança do funcionário, da funcionária, a segurança dos colegas que estão ao redor dessa pessoa e da organização como um todo. Quando a gente cobre esses pontos, quando a gente foca nas pessoas, a gente entende, ok, quais são os ajustes razoáveis que a gente pode fazer antes que essa pessoa entre, considerando tudo que a gente já sabe, tudo que a gente já perguntou para essa pessoa. Então, nós temos a gente chama de champion, um campeão, um embaixador, como queiram chamar, dentro de cada planta que a gente tem, que é essa pessoa que puxa esse trabalho, que chama, que convida essas pessoas para a gente sentar e conversar. Sentamos, conversamos, tomamos algumas decisões e o líder, o gerente contratante, ele é responsável por assegurar que tudo que foi decidido nessa reunião, para assegurar o maior nível de inclusão para essa pessoa que está chegando, esteja executado e pronto para quando ela chegar. E aí uma pessoa poderia perguntar, mas espera aí, a pessoa não deu opinião? Sim, a pessoa vai dar a opinião dela, o contratado, a contratada vai dar a opinião dela e fazer os ajustes nesse período de adaptação que a gente tem. Então, a gente tem reuniões de segmento, de follow-up ou de acompanhamento, como queira chamar, nos primeiros 30 dias, depois nos 60 dias e depois 90 dias. Então, a gente senta com o funcionário recém-contratado com deficiência e com o líder e pergunta para eles individualmente como está sendo esse processo, o que é que está faltando para você, o que é que a gente pode fazer para tornar o ambiente mais inclusivo para você, e para o líder a gente pergunta como é que você está se sentindo, você acredita que você tem todas as ferramentas para ter uma conversa inclusiva com este funcionário, com essa funcionária e dar tudo o que a pessoa precisa, sim ou não? E aí o líder tem toda a confiança de dizer, olha, tá faltando para mim um treinamento aqui, ó. Tá faltando, eu não entendi essa parte. Eu gostaria que alguém viesse me ajudar. Ou eu gostaria de contratar alguém, enfim, uma consultoria externa. Enfim, ele pode trazer qual é a necessidade dele e a gente volta para essa mesma equipe multidisciplinária e conversa. Ok, precisamos adaptar os recursos. A mesma coisa se a pessoa com deficiência nos fala, olha, o que vocês colocaram para mim bacana, mas eu preciso fazer um ajuste, né, nesse recurso. Ajustamos. Então, esse é um processo que a gente constrói junto. Tem dado bons resultados, no sentido de que as pessoas se sentem incluídas, elas percebem que, apesar de não ser perfeito, a gente tem essa vontade e existe recurso disponível para ela falar e dizer o que ela precisa, né?
com o objetivo, e aí você tocou num ponto absolutamente importante, Renato, que eu gosto muito, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não vai ter que performar como qualquer outra pessoa. Os recursos que a gente coloca disponíveis para essa pessoa e para esse gerente é exatamente para assegurar que os resultados estejam sendo alcançados, e que a organização está se movendo, né? E que existe uma contribuição efetiva para o bom resultado da organização. Esse é o nosso objetivo. E apesar da gente estar amadurecendo esse processo, acho que ele tem dado bons resultados e a gente tem tido bom feedback. A gente está muito orgulhoso, Renato. E eu percebo também na sua fala uma coisa que a gente também comenta muito aqui com as empresas, né? E a gente orienta também, porque muitas vezes as pessoas trazem para a gente um certo medo, uma certa insegurança para começar a contratar pessoas com deficiência ou para contratar mais pessoas com deficiência, pensando que ou acreditando que as coisas precisam chegar a um nível de acessibilidade muito grande para aí sim começar a contratar pessoas com deficiência. E embora a gente tenha uma certa necessidade de acessibilidade básica para que as pessoas, sim, consigam exercer ali o direito de ir e vir dentro da empresa e os direitos também de acessar os sistemas e tudo mais, nós sabemos que muito daquilo que as empresas vão aprendendo sobre inclusão e sobre as ferramentas de acessibilidade é junto com as próprias pessoas com deficiência e cada vez mais dentro da empresa passam a ter uma participação efetiva nessa inclusão e nessa acessibilidade, que não é mais só, entre aspas, na falta de uma palavra melhor, uma responsabilidade da empresa, mas um processo muito orgânico, em que todos participam, quem está ali e pode colaborar para oferecer mais acessibilidade, mas também as pessoas com deficiência que sabem direcionar e dar sugestões onde os recursos podem ser mais bem empregados. E aí a acessibilidade vai acontecendo de uma maneira mais saudável, mais efetiva, com a participação de todos, né, Denise? Eu acho que está perfeito o que você disse. Eu acho que é colaborativo. E a gente tenta sempre colocar a pessoa com deficiência, e não só as pessoas com deficiência, de qualquer grupo subrepresentado, é o que a gente normalmente faz. A gente coloca a pessoa no centro, né? É assim, o que você precisa para entregar o seu máximo potencial. Me diz que recursos você precisa. A minha responsabilidade como organização é te dar o que você precisa. Então, a gente pede também esse protagonismo da pessoa no seu desenvolvimento de carreira, né? E aí, você falou também um ponto, se você me permite, eu gostaria de compartilhar, é uma ação que muitas empresas têm, e eu quero reconhecer também aqui publicamente o grupo de recursos de empregados, que a gente chama, ou em inglês a sigla seria Employee Resources Group, ou ERG, que eram chamados grupos de afinidade antes, né? A gente deixou de chamar de grupo de afinidade porque você não precisa necessariamente ser afim, no sentido de ter de ser semelhante. O que a gente tem a gente precisa de aliados, é o que a gente diz. Então, qualquer pessoa é bem-vinda para se unir a um grupo. E existe um grupo direcionado às vozes das pessoas com deficiência que nós temos na organização. E esse grupo tem trazido vozes muito importantes para Cummins. Eles nos ajudam exatamente no sentido de criar um ambiente seguro para que as pessoas com deficiência, quando não se sentem, talvez, à vontade para compartilhar com as suas equipes ou com os seus líderes por qualquer motivo, talvez elas não se sintam cômodas, talvez elas não se sintam à vontade, né? As pessoas têm diferentes preferências. A gente cria este grupo como uma rede de apoio onde elas podem ir e dizer assim, olha, aqui eu tenho certeza que vocês vão me entender porque tem mais pessoas com deficiência, então eu posso usar uma linguagem que todo mundo vai me entender. Eu preciso disso e eu não estou conseguindo. Então, uma das ações, tem duas ações que a gente fez recentemente na Cummins, uma inclusive foi premiada há uns, acho que 2 meses. Uma dessas ações foi, a gente notou que, por exemplo, as pessoas com deficiência auditiva que nós temos na organização, acho que a gente está falando de aproximadamente 10 pessoas, e eu posso estar com esse número talvez um pouquinho distorcido, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aproximadamente 10 para falar de número redondo. Essas pessoas, sim, deram para a gente o feedback de que a comunicação era uma barreira.
né? Então, elas não conseguem se comunicar e nem todos os funcionários e funcionárias da organização se comunicam em Libras, né? Então, o que que a gente fez? E tem uma pessoa que é a líder do grupo, né? Desse grupo, ela buscou um recurso tecnológico e hoje existem espalhados pela Cummins códigos QR que podem ser acessados pelos empregados e empregadas com deficiência auditiva. E eles acessam esse código QR e imediatamente entra um intérprete para ajudá-los na comunicação de pessoas que não se comunicam em Libras, né? E aí a gente tem esse código QR, ele está, por exemplo, no restaurante, ele está na área de recursos humanos, onde, né, na área de serviços médicos, onde as pessoas vão buscar um apoio e precisam ter uma comunicação muito assertiva, muito direta sobre para ter as suas necessidades atendidas. Como eu não consigo capacitar todo mundo tão rapidamente em Libras, né? Eu tenho um intérprete que faz esse trabalho. Então, esse serviço está disponível. E o feedback também foi bastante positivo e a utilização desse recurso pelas pessoas com deficiência que nós temos, deficiência auditiva que nós temos na organização cresceu bastante, o que só prova que existia realmente essa demanda, essa voz coletada, ela era muito marcada, muito presente e uma solução relativamente simples, tecnológica, com pouco investimento e pouco demanda de recurso até, né? Eu digo esforço, trabalho, enfim, uma solução relativamente simples, sem minimizar aqui, sem diminuir de forma nenhuma, mas tava acessível, né? E a gente nem sabia que ela existia. E hoje a gente vê um, um impacto muito, muito profundo, muito significativo nessas pessoas. A gente está muito orgulhoso e eu tenho que agradecer a Maíra Medeiros aqui e o Marcos Batista, que foram duas pessoas que avançaram com esse projeto, que com toda uma rede que ajudou a gente a fazer essa inclusão e essa acessibilidade possível. E essas iniciativas, elas são muito bacanas porque elas desconstroem aquela ideia de que tudo para a gente acessibilizar é difícil, é demorado, é caro. Não, muitas soluções elas já estão aí e nós só não sabemos usar, né, Denise? Exato. E, Renato, a gente ficou tão impressionado, a gente ficou tão impactado com essa ação, com essa iniciativa, que nós estamos tentando expandir agora para o México, onde nós temos em uma das plantas que a gente tem de manufatura, temos mais de 30 pessoas com deficiência auditiva e a gente está tentando expandir esse projeto aqui para o México para dar mais acessibilidade, porque a gente sabe que o impacto é grande e é importante, a relação custo-benefício é extraordinária. Se eu tiver que falar de negócios com o líder e a gente quiser falar de custo-benefício, o investimento está pago em inclusão, em mais entrega, em mais sentimento de pertencimento, em mais. A gente poderia até falar mais de produtividade, de mais qualidade, de mais motivação, de mais retenção de talento, né? Manutenção de talento, enfim, coloque o nome que você quiser. Eu acho que todo mundo é mais feliz, todo mundo é mais. Todo mundo se sente mais parte da organização quando consegue se comunicar com seus colegas e com seus líderes. A gente está bem contente e bem otimista com essa expansão desse projeto. E isso também vai criando, Denise, uma cultura inclusiva. Como você bem disse agora há pouco, não é necessário a gente ter uma afinidade direta com aquela característica ou com aquela pessoa com deficiência para a gente entender e se sensibilizar com aquilo no modo prático, né? Então, a gente, quando vai trabalhando tudo isso que a gente vai trazendo, a gente percebe que a empresa vai absorvendo essa cultura inclusiva, que é melhor para todo mundo. Inclusive, as próprias pessoas com deficiência, quando chegam em uma empresa e que sabem que ali, sim, elas, uma vez contratadas, vão trabalhar de verdade, que vão ter oportunidade de, quem sabe, até com o tempo, performando bem, mostrando as suas entregas, elas têm até condições de migrar para outras áreas ou de crescer profissionalmente, porque isso também é muito importante na retenção. Quando nós temos colaboradores com deficiência, em
cargos também mais à frente, porque quem está chegando sabe que ali existem também oportunidades e que a empresa ela está olhando para a pessoa com deficiência como olha para todos os outros colaboradores, né? Com os mesmos cuidados, e se a pessoa não performar bem, pode ser desligada também, como qualquer outro, e se trabalhar bem por bastante tempo, vai ter as suas oportunidades também respeitadas, né? Tá perfeito. A conexão com o desenvolvimento das pessoas é exatamente. Acho que você entendeu qual é o ponto. Eu acho que a gente precisava primeiro quebrar essa barreira de que, ok, é possível manter uma comunicação, né, Uhum, com essas pessoas. Ok, e agora como é que a gente estende isso para os treinamentos que elas precisam para avançar no posto, para descobrir o que se faz em outra área e poder dizer, ok, eu me sinto mais afim com esta área aqui. E agora eu estou na área, por exemplo, de montagem, mas eu gostaria de ir para inspeção de qualidade. Como faz isso, né? Que treinamentos eu preciso? Ok, agora a gente tem um recurso para você ser treinado. Ele provavelmente não vai estar perfeito, nós vamos aprimorar juntos, mas agora eu te abri uma porta para fazer treinamentos para ir para uma área que de repente você gosta mais, em que você pode produzir mais, em que você se sinta mais feliz, que possa contribuir mais, né? E dali avançar para uma categoria, né, um posto mais alto, enfim, e se desenvolver. Pode ser um movimento lateral, pode ser um movimento vertical, não importa. A oportunidade está criada para desenvolvimento, para onde a pessoa acreditar que ela pode contribuir mais. Essa é a uhum, nossa ideia. A Camin sempre fala muito disso, né? Que primeiro as oportunidades são para todos. E uhum, segundo, que o nosso objetivo é assegurar que todo mundo possa atingir o seu máximo potencial uhum. e atingir o que quer, o que aspira, né, para sua carreira profissional e pessoal. Maravilha. Nós temos, né, muitas empresas e algumas empresas elas acabam talvez empregando mais pessoas com deficiência ou num programa de estágio ou muitas vezes num programa de jovem aprendiz ou muitas vezes a empresa ela cria um programa de inclusão voltada dentro ali de uma área específica e aí isso vai tomando mais corpo, mais Uhum, força com o passar do tempo, né? Porque uhum. as coisas vão se ajeitando. Você tem uma percepção hoje dentro da Camis, em alguma área que vocês, como você falou agora há pouco, você tem aproximadamente 10, 12 pessoas com deficiência e elas estão dentro de algum programa específico, ou a maioria delas, e tem aí interesse, ou a médio prazo, a curto prazo, de alguma outra área também, ou algum outro programa, alguma coisa que está num processo de desenvolvimento ou não, né? Fica à vontade. Obrigada, Renato, pela pergunta. Só para esclarecer, essas 10 pessoas, a gente está falando somente de deficiência auditiva. Se Uhum, a gente falar de números, de maneira superficial, vamos a um número que todo mundo conhece. Quando a gente fala da cota, né, da lei que a gente tem no Brasil, hoje nós estamos acima do que a lei nos pede, porque nós não estamos ali batendo os 5% porque a gente precisa cumprir cota. Hoje a gente está em 6%. Então a gente varia ali entre os 5,9, 6,1, enfim, mas nós já chegamos a 7%. E o nosso objetivo aspiracional é chegar a pelo menos 7%. Então, sim, o nosso número é maior, Renato. que E essas legal. pessoas, né, a gente tem muito orgulho de fazer porque é o certo, sabe? E algumas pessoas falam assim, nossa, mas vocês cumprem a cota como se fosse algo é, que deveria gerar surpresa, na verdade, pra gente. É o Uhum. mínimo que a gente deveria fazer. Ou então cumpriram a cota, tá bom, né? Pode parar por aí, Ah, né? E não, não. vocês continuam investindo nisso, né? Exato. Esse é o nosso objetivo. Então, respondendo a tua pergunta. Nós temos esses funcionários contratados, vamos dizer assim, em modalidade CLT, para usar uma linguagem que todo mundo, né, conhece. Eles são funcionários em tempo integral da organização e eles estão em todas as áreas da organização. Então, você vai ver pessoas na manutenção, na montagem, nas diferentes áreas, unidades de negócio que nós temos. Você vai ver essas pessoas em postos administrativos. é, né, então, administrativos e operacionais, e em todas as unidades de negócio que a gente tem, ou quase todas os escritórios que a gente tem
espalhados pelo Brasil. Naturalmente, a maior concentração de funcionários está em Guarulhos, portanto, aqui a gente tem uma representatividade maior, né? E é onde a gente consegue fazer uma acessibilidade também um pouco mais bacana. Programas que nós temos já implantados. Nós temos um programa de estágios para pessoas com deficiência, para estudantes com deficiência, e também as pessoas se surpreendem porque muitas pessoas nem conhecem que existe uma legislação dentro né, das políticas educativas no Brasil que define que pelo menos 10% dos estudantes deveriam ser estudantes com deficiência, e nós estamos acima deste número. Então, nós temos mais de 10% dos nossos estudantes contratados em um programa já estabelecido há alguns anos. Mais do que 10% são pessoas com deficiência. Nós utilizamos este programa, Renato, como uma porta de entrada para posições administrativas. Então, nós damos para os líderes a oportunidade de trabalhar com um estagiário, uma estagiária com deficiência, ter tempo para aprender, ter tempo para fazer os ajustes razoáveis, identificar competências e tão pronto ele tenha uma vaga de tempo integral, uma vaga CLT, vamos chamar assim, e tão pronto o estagiário tenha concluído a sua carreira universitária, né, sua jornada universitária, ele possa ocupar um posto dentro da Cummins e ficar ali. Então, é como se fosse um funil de talentos, né, a porta de entrada que a gente tem dos talentos. Um ponto de oportunidade ainda, Renato, se você me permite, que a gente está começando a desenvolver agora, é um plano de desenvolvimento de potenciais líderes. A gente quer uma representatividade mais equitativa dentro da organização. A gente quer que as pessoas com deficiência possam subir para cargos de liderança dentro da organização e tomar decisões mais intencionais e mais inclusivas, especialmente sobre acessibilidade. Então, esse é o nosso foco agora. Então, eu te falei um pouquinho do que a gente já tem estabelecido há muito tempo, do que a gente tem feito, como a gente canaliza a nossa energia nos nossos processos de talento, e esse é o próximo passo. Então, para 2025, essa é a nossa prioridade, desenvolver esse programa de desenvolvimento de lideranças. Olha, Denise, tenho que dizer que estou super, assim, empolgado, muito animado. É uma delícia escutar você falar, viu? Ai, que Todo o bom. trabalho, todo o trabalho que vocês fazem, assim, a gente fica feliz. Eu, enquanto pessoa com deficiência há muitos anos, sei o quanto é importante quando nós encontramos empresas em que a gente sente que os direitos e deveres são respeitados e que as pessoas estão de fato interessadas em colocar tudo aquilo em prática, né? Eu ficaria aqui horas ouvindo você, mas queria pedir para a gente fazer uma fala final, se você se sentir à vontade, né? Aí talvez convidar também as pessoas que não conhecem tão bem a CAMS a se aproximarem, conhecerem mais. Você já disse e trouxe tantas coisas bacanas aqui, né, que motivam a gente a estar, né, perto de vocês. Então, quero te deixar muito à vontade para fazer esse encerramento, essa fala final, para a gente terminar aqui o nosso podcast de hoje. Obrigada, Renato. O meu convite para as pessoas é que estabeleçam redes de apoio e de aprendizado. O fato de que vocês existem, por exemplo, oportunidades especiais exista e traga informação, que traga conteúdo de qualidade para as pessoas, vocês são super parceiro nessa rede, né? Tudo começa pela educação. Eu tenho como princípio básico e pessoal, independente do meu posto em qualquer empresa, eu tenho essa ideia muito clara de que você precisa educar as pessoas, você precisa dar oportunidade para as pessoas entenderem as diferenças, para que elas valorizem as diferenças, né, entre... O Brasil é um país tão diverso, é tão gostoso isso, então a gente deveria se abrir mais. E essas redes, né, como vocês e tantas outras empresas que a gente tem no mercado, eu acho que prestam um serviço fantástico, e nos ajudam a ser melhores. Se vocês, qualquer pessoa que esteja ouvindo e assistindo essa sessão aqui com o Renato, é muito bem-vinda de procurar a Cummins, seja em redes sociais, você pode procurar a gente, a Cummins Brasil no LinkedIn, pode procurar a Cummins América Latina no LinkedIn, perfeito, perdão, Instagram, Facebook, a gente está lá
E a gente tem a nossa página também de carreiras. Então, se você procura lá incomings.com, em qualquer navegador de internet, você vai encontrar as oportunidades e aí você pode se registrar lá. De qualquer forma, a gente está aberto. Meu nome é Denise Borges, também me pode procurar nas redes sociais e se quiser fazer um benchmark, se quiser ensinar a gente, compartilhar com a gente ideias do que a gente ainda pode fazer, a gente está absolutamente aberto. O meu convite é estabeleçam redes, se provoquem a conhecer o que é diferente, o que é novo. Tem muita riqueza na diferença que a gente tem no Brasil, e eu falo também agora da América Latina também. Eu acho que a gente pode aprender muito como indivíduo e como organização. Esse fica o meu convite e agradeço de novo, Renato, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui e me expor para que as pessoas também me alcancem, para que eu possa ajudar e seguir aprendendo, porque eu acho que eu estou só no inicinho da jornada aqui e quanto mais gente se unir, mais forte a gente fica e mais rápido a gente avança. Então, muito obrigada, Renato. Imagina, sou eu quem agradece e não quero perder esse encerramento que você fez falando sobre a importância das pessoas se prepararem, porque não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela manda um currículo e a empresa vai contratá-la porque tem deficiência. Ela vai ser contratada por conta do seu currículo. E hoje, Denise, como você bem trouxe aqui, nós temos cada vez mais concorrência entre as próprias pessoas com deficiência, né? É verdade, é verdade. Hum. Eu acho que se quando a gente estabelece boas conexões, a gente aprende, a gente se desenvolve e sim, a gente desenvolve algumas competências que são boas, que são boas e levam a gente, né, que ajudam a gente a evoluir, a crescer profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que desenvolvimento de competências é importante e é um bom ponto. As contratações nunca deveriam ser a respeito da deficiência da pessoa, senão a respeito do que a pessoa pode entregar. O nível de entrega, compromisso, caráter, é isso. E essas competências não estão em pessoas com ou sem deficiências, elas estão em todos os lugares, a gente só tem que aprender a encontrá-las. Denise, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você e em breve vamos marcar outro encontro para você falar das novidades, porque o espaço de vocês aí é bastante dinâmico e a gente está aqui curioso por mais informações, esperando um novo encontro nosso, tá bom? Obrigado, Perfeito. Denise. Vai ser um prazer, Renato. Muito obrigada. Tchau, tchau.